Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos e a proposta ao iniciar, a fala de independência, é seguir as aulas aí para o oitavo, nonos e ensino médio. Esse caso aqui específico é uma aula para o oitavo ano, perdão, falando sobre independência dos Estados Unidos. Nós vamos tentar desfazer alguns mitos que são muito propagados nas aulas de história, e para isso nós vamos usar dois livros. Um falando sobre a independência dos Estados Unidos, do Leandro Carnal, da Colônia Independência, um livro muito bom, um paradidático, e um outro livro que vai falar um pouquinho sobre riqueza no Brasil, que é o livro aqui, do professor Jorge Luiz Caldeira. Ele vai ser também base aqui para trabalharmos especificamente sobre a independência. Então, eu preparei alguns slides aqui que podem nos ajudar. Vou seguir a dica de falar um pouco mais alto, o pessoal pediu, para não dormir, né? Mas a nossa tendência aqui é fazer uma introdução sobre o assunto. Então, primeiro, ao trabalhar sobre a independência dos Estados Unidos, tem duas coisas aqui que nós podemos sintetizar para vocês, que é a ideia da tal colônia de povoamento e colônia de exploração. Nós aprendemos muito cedo que os Estados Unidos é desenvolvido porque foi uma colônia de povoamento. As pessoas vieram para morar e não para explorar. Em síntese, isso. E o restante da América Ibérica, colonizada por Inglaterra e por Portugal, é uma colônia de exploração, e para cá vieram as pessoas, as piores espécies. O Leandro Carnal, por exemplo, ele fala que nós devemos ter um pouco de cuidado com isso, porque essa generalização ela não se constitui na pesquisa prática, porque além de ser colônia de povoamento e colônia de exploração, nós temos que agregar a esses fatores também a questão da colonização católica e a colonização protestante, que por sua vez vai moldar a característica de homens, né, com etos, com identidade diferente, que vai auxiliar nessa configuração do sistema colonial, tanto em inglês, quanto espanhol, quanto português. Então vamos começar. Quais eram as características, então, dos colonos católicos que vieram aqui para a América Portuguesa? Primeira questão é a seguinte: tanto católicos como protestantes acreditavam e continuaram acreditando na salvação da alma, né? Agora, há uma posição diferente em relação à riqueza. Talvez não hoje, mas naquela época essa diferença era muito marcada. Para os católicos, né, o progresso e o ganho de lucro, dinheiro, era visto como algo ligado a uma desconfiança, porque ele trazia uma série de pecados. Ter dinheiro poderia trazer a luxúria, trazer a inveja, trazer a avareza, afastar as pessoas de Deus, movendo elas para um trabalho incansável e menos trabalho ligado à própria fé. Do outro lado, os protestantes eram movidos por uma ética calvinista, né? Dentro da reforma protestante, nós temos aí Calvino como o iniciador dessa separação, mas ele não é o único, teve outros antes dele. Calvino vai desenvolver uma teologia, uma explicação do relacionamento do homem com Deus, do homem com a natureza, da própria salvação, ok? E essa teologia calvinista, ela vai ser o suporte da crença e da ligação dessa nova igreja na Ilha Britânica, principalmente na Escócia, mas em grande parte da Europa. O que nós vemos aqui é uma ética voltada à ideia de que Deus não odeia o trabalho e que a riqueza não é um problema. Então, se o homem trabalha, se ele ganha o pão com o suor do seu rosto, logicamente que a riqueza ela deve ser uma manifestação externa dessa bênção de Deus em relação a esse homem. Ele é abençoado, ele trabalha, ele não gasta com
com luxúria, ele não gasta com prostituição, ele não gasta com bebedeira. Então, é um homem que ele está colhendo, multiplicando os talentos a ele destinados aí pelo Criador, por Deus. E do outro lado, a preguiça, o ócio, aquilo que muitas vezes está ligado a uma visão do nobre, né? Não que o nobre fosse preguiçoso, ele tinha outros trabalhos específicos, né? Mas não a produção de riqueza de forma direta. Ele coordenava, administrava propriedades, regiões. Mas no caso do protestante, ele trabalha, ele e sua família, produzindo riqueza. E aí vem a máxima liberal, né? Que só pode haver riqueza em uma nação onde há trabalho. Porque, na verdade, não são os recursos naturais que constituem riqueza, mas o trabalho na transformação desses recursos em riquezas, em objetos, em coisas, em instrumentos necessários à ampliação da vida do homem e, de certa forma, a uma libertação dele do domínio natural das coisas. Ok? E aí nós chegamos a uma questão. Então, também tem um outro mito que vem aqui, né, que nós estamos trabalhando com a introdução, é só a quebra de mitos. A outra é que as colônias de exploração eram locais que receberam as piores pessoas, degradados, aqueles que eram prisioneiros, aqueles que eram mendigos, prostitutas. Sim, vieram para cá. Mas imagine vocês, se a colonização fosse coordenada por essas pessoas. Não que elas sejam ruins, mas elas têm uma vida movida a vícios. E esses vícios não iriam ser purificados, libertados, para construir um sistema administrativo que arrecadasse para a coroa, que desse lucro e que permitisse, né, que o sistema colonial montado sustentasse essa coroa. Então, é um problema. Será que vieram para cá as piores pessoas? O Leandro Carnal coloca que isso é falso. Concordo com ele, não há uma questão voltada a isso. O Jorge Caldeira, por exemplo, já coloca outra questão, que além de ser uma questão falsa, de vir os piores, né, o primeiro momento que foi organizado no Brasil, por exemplo, para explorar as riquezas, estava muito mais ligado a um sistema de casamento dos europeus com os líderes tribais, as filhas de líderes tribais que garantiram alianças, do que com a dominação propriamente dita. Chegar aqui e dominar todo mundo, né? Nós não podemos acreditar que os indígenas seriam dominados e perderiam suas crenças de uma hora para outra. Houve uma adaptação, inclusive, do próprio casamento. Do outro lado, a colonização espanhola nos mostra isso, né? Por exemplo, a Espanha formou inúmeras universidades no Brasil. E essas universidades, por exemplo, elas estiveram ligadas a priori, né, à formação de uma elite local. Então, para que formar uma universidade e formar um sistema administrativo coeso num lugar que nós vamos explorar e deixar por aqui? Depois, os jesuítas que vieram para o Brasil era e é uma ordem organizada, intelectualizada. Quer dizer, são os piores? Então, por aí já fica essa máxima de que colônia de exploração estariam aqui presentes os piores. Do outro lado, nós podemos ver aqui, eu vou aproximar a câmera porque ficou até arrumar um instrumento melhor, né? Nós vamos ver aqui, então, as 13 colônias originais. Quais são elas? Começando aí no norte, com Massachusetts, depois New Hampshire, depois Nova York, depois Rhode Island, depois Pensilvânia, Connecticut, New Jersey, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Aqui o mapa está em espanhol, eu salvei uma versão em espanhol, mas não vai atrapalhá-los. Então, pensar também que tudo isso aqui foi feito por protestantes é um mito. Vejamos como que foi a colonização. Se nós olharmos aqui, o primeiro, a Virgínia, ela foi fundada por uma companhia de Londres. Essa companhia tinha o monopólio e o privilégio real, fundada em 1607. Quando eu vou para New Hampshire, por exemplo, foi fundada por John Manson. Ele era um puritano. Aqui vale a máxima de um homem talvez fugido de uma perseguição religiosa em 1623. Quando eu vou para Massachusetts, Plymouth,
são puritanos, que ficaram 10 anos em 1620 e 1610. 30, perdão. Quando eu vou para Maryland, é o Lord Baltimore. Se é um Lord, ele teve anuência e liberação da coroa britânica. Se eu vou para Connecticut, são os imigrantes de Mass. Podem ser perseguidos, né? Se eu vou para Rhode Island, por exemplo, eu vejo Roger Williams. É um projeto individual. Se eu vou para a Carolina do Norte, imigrantes da Virgínia. Então, se começar aqui na Virgínia, a companhia migraram para fundar a Carolina do Norte. Se eu vou para Nova York, Holanda, tanto que a cidade de Nova York é fundada por holandeses, chamados de Nova Amsterdã, e depois Nova York pelos ingleses. Se eu vou para New Jersey, Berkeley